A paz do Senhor Jesus Cristo e bem-vindo ao meu canal oficial. Eu sou o pastor Francés Júnior, pastor da Igreja Evangélica Catedral da Restauração. E quero tratar um assunto muito importante, muito difícil, muito perigoso, que tem destruído vidas, devastado famílias e que muitos fingem conhecer, fingem ter domínio e por isso estão perecendo. O mundo espiritual, ele é tenebroso, ele é real, ele é verdadeiro. E nele, se você vacilar, cochilar, errar, o adversário ele te destrói. Porque nós temos duas feras em nós. A primeira fera é a mente, é o coração, é a psique do homem. Jesus ele disse que o que contamina um homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. E Gálatas, lá no capítulo 5, ele vai falar sobre as concupiscências da carne. E cada concupiscência da carne é uma semente frutífera. E essas sementes, quando são lançadas, elas tendem a crescer e se tornar árvores e produzir frutos. E os frutos das concupiscências da carne não são bons, são maus, são terríveis. E nós vemos o resultado hoje na nossa sociedade. Porque palavras são sentenças. As nossas palavras são sentenças. E a segunda fera é a nossa carne. O Senhor disse que para que nós estejamos sempre vigilantes, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nunca nos desamparou, nunca nos deixou órfãos, nunca deixou de nos ensinar. E uma coisa que Jesus sempre ensinou, que o homem deve orar. Quando você está em... Quando nós, quando eu, quando você oramos, louvamos, pregamos, jejuamos, nos consagramos, cada momento é uma batalha espiritual travada no mundo espiritual. E quando nós estamos em guerra, as potestades, os principados, os espíritos imundos e sujos, eles se manifestam. E eles tentam, de algum jeito, de alguma forma, mexer com a nossa carne. E às vezes perdão pelo erro, usa o nosso cônjuge, o nosso filho, a nossa filha. Quando não consegue, usa pessoas no serviço, pessoas na igreja, vizinhos. E o inimigo da nossa alma, ele é tenebroso, ele é terrível, ele não perdoa. Por exemplo, há crentes que o adversário vive dentro da casa dele e ele não percebe. Por exemplo, que é um sinal fácil de identificar, se dentro da sua casa tem aparecido animais, seja rato, baratas, mosquitos, moscas, que na sua casa não existem, você pode ter certeza que são obras de feitiçarias. Por experiência, certa feita, no ano de 1990, eu tive uma experiência bem interessante. Eu lembro que estavam eu, a minha mãe e um tio, né, irmão da minha mãe, assistindo televisão deitado numa sala, no tapete.
E, pô, assim, é como se meus olhos estivessem na minha nuca, né? Estivesse na parte, na verdade, não na nuca, na parte superior da minha cabeça, porque eu estava deitado. E eu percebi que havia algo atrás das nossas cabeças. E quando eu me virei, era uma serpente, não sei que espécie, preta. E ali eu alertei a minha mãe, meu tio, nós chamamos o meu avô, né, era presbítero da Igreja Presbiteriana Renovada. Ele veio então e matou esse animal. Então, a partir disso, eu comecei a ter experiências no mundo espiritual, em questão de com animais, né? Em outra oportunidade, eu vou falar de outras experiências que eu tive antes dessas, né? Quando eu era um pouco mais novo ainda. E certa feita, eu já tive experiências com sapos que apareciam no terreno da nossa casa. Aí você pode falar assim, mas sapo, qualquer chuvinha. Se fosse assim, tinha que ser uma coisa constante, né? E não é. Se você chegar na beira de um ribeirão, de um córrego, se você procurar, você vai achar um sapo. Porque ali tem um fluxo constante de água, tem várias outras coisas que contribuem para proliferar, né, os cobras, escorpiões, esses tipos de animais. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com a palavra que sai da sua boca dentro da sua casa. Não adianta você orar dizendo, Pai, eu entrego a minha casa nas tuas mãos, varre os 4 cantos, limpa a casa, coloca os teus anjos ao redor e o que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo e o teu Espírito habitem dentro. Mas, se você está dando as brechas dentro de casa, o cristão precisa aprender a enfrentar o mundo espiritual observando o livro de Neemias, a tapar o muro, as brechas que estão no muro, a reedificar o muro. Uma mão na ferramenta e uma mão na espada. Porque essas duas feras que eu falei para você, a psique, ou seja, a mente, a alma do homem e a carne, são duas feras terríveis. E só existe uma forma de você matar essas duas feras. A primeira é deixando elas sem serem alimentadas. Você precisa escolher qual que você quer alimentar. Mas de maneira sábia, inteligente, porque a tendência de deixar um animal feroz com fome é que no primeiro instante de vacilo que você der, ele te consome, ele te mata. E é por isso que a fera chamada coração, mente, alma, ela só é vencida através da oração, da palavra de Deus, alimentando. Você precisa alimentar o seu coração com a palavra de Deus e com a oração, e deixando o corpo, a carne, passar fome das coisas deste mundo, das coisas que te separam de Deus. Só assim nós poderemos ser vitoriosos. Só assim poderemos ter paz dentro das nossas casas. Porque o mundo espiritual, ele é terrível, ele é tenebroso. Mas ao meu favor e ao teu favor está o Senhor Jesus Cristo.
para que sejamos vitoriosos, para que sejamos vencedores, para que venhamos aprender a vencer o mundo, as coisas que querem nos levar para longe do nosso Deus. Lembre-se, tire do seu bom tesouro coisas boas. Lance palavras boas sobre o vosso casamento, sobre os vossos filhos. Libere palavras de prosperidade aonde você trabalha. Se você está querendo um aumento salarial, se você está querendo algum benefício no serviço, libere palavras de prosperidade. Não reclame, não murmure, não seja ingrato. Lembra da dificuldade que você teve para encontrar esta porta aberta. Quantas barreiras, quantas dificuldades você venceu. Porque Deus está com você. Porque Deus quer te abençoar. Porque Deus está te chamando pelo nome. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus com toda sorte de bênção. E que Deus te abençoe.